qual que é o número ideal de sócios para você ter no seu negócio? Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Bernardo Pascovitch e nesse quadro eu respondo a dúvidas e perguntas que vocês me mandam no Instagram, no YouTube, por e-mail e em outros lugares também sobre a dificuldade de ter o seu próprio negócio ou de criar uma empresa do zero. Essa dúvida que eu falei sobre o número ideal de sócios para ter numa empresa, eu recebi no Instagram e é uma dúvida muito comum que as pessoas têm na hora de criar um negócio ou no começo da sua empresa. Se você deveria trazer mais pessoas, se deveria seguir sozinho ou se tem algum número máximo de pessoas para ter no seu negócio. Já vou começar dizendo que não existe isso de um número exato de pessoas que você precisa ter na sociedade. Eu vou contar primeiro o que eu ouço por aí, até casos de amigos, e depois vou contar sobre o que eu fiz aqui no Yubi na minha empresa. Quando a gente fala em número de sócios, principalmente em startup, empresa de tecnologia, eu acho que uma das maiores referências do mundo é o Y Combinator, que é a principal aceleradora de startup da Terra, assim, por assim dizer. Eles dizem o seguinte, que o número ideal de sócios para você ter é o número 3. 3 pessoas diferentes, complementares, que se ajudam no seu negócio e que possuem conhecimentos diferentes. Então você pode ter, por exemplo, um cara mais de design, um cara mais de produto e um cara mais de engenharia, por exemplo, de código, programação. Eles falam que 3 seria o número ideal, no máximo 4 e não menos do que 2. Então você teria que ter entre 2 e 4, na média o melhor seria você ter 3 pessoas. Eu já vi outras pessoas dizendo por aí que o número ideal seria 4, porque 4 você teria uma complementariedade maior de pessoas. Poderia ter, por exemplo, um cara de programação, um designer, um de produtos e um financeiro, por exemplo, para cuidar das finanças e cuidar da grana da empresa. Não tem muita regra. O número 4 eu acho mais complicado porque você não tem ninguém para desempatar se der algum problema. Então, se os sócios não concordarem ou não chegarem num consenso, e se você não tiver nenhum acordo dizendo quem manda mais e quem manda menos, o número par, ao invés do número ímpar de 3, pode ser problemático, pode trazer algum problema. Para fazer esse vídeo, eu pensei em alguns casos de amigos meus, não vou pegar nenhum grande caso internacional que você conheça, mas de amigos meus, e a grande parte dos meus amigos tem empresas de 2 sócios ou de 3 sócios. Eu não consegui pensar quase ninguém que tenha 4 sócios. Até pensei em um ou outro, mas é a grande minoria mesmo. A maior parte das empresas que eu conheço tem entre 2 e 3 sócios. Acho que 3 sócios seria o número ideal para você ter no seu negócio. Já vou contar a minha experiência aqui no Yubi. Mais do que 4 pessoas juntas na empresa com sociedade relevante, né? Claro que você pode ter plano de ação ou stock option, que a gente chama, ou você pode dar participação societária para pessoas, funcionários muito relevantes ou mentores, investidores, etc. Mas pensando nos sócios operacionais que vão estar lá no dia a dia trabalhando, mais do que 4 eu não recomendaria de jeito nenhum. Eu acho que mais do que 4 é a fórmula para dar errado, porque muita gente palpitando, muita gente querendo decidir, e já ouvi muito caso de empresa, até internacional, mais fora do Brasil do que aqui, com mais de 4 sócios, que teve problema grande, que é muita gente dando palpite. Sabe aquela expressão, muito cacique para pouco índio? Muita gente querendo mandar e pouco trabalho talvez para fazer. Então mais do que 4 eu não recomendaria. E essa pessoa que me mandou o Instagram pedindo minha opinião, pedindo a minha visão sobre o número de sócios, ela tem mais do que 4. Então eu falo, olha, cuidado. Mais do que 4 eu não recomendo de jeito nenhum. Agora vamos pro caso aqui no Yubi. O que eu tenho, o que eu já tive e alguns aprendizados sobre essa questão. Eu comecei a empresa sozinho lá em outubro de 2014. Em maio de 2015, eu tentei trazer um programador como sócio, não deu certo com esse cara, ele ficou menos de um mês e saiu. Aí eu contratei algumas empresas software house, né, que desenvolvem o software para você. Algumas deram certo, teve uma que deu muito certo comigo, e eu tentei novamente trazer um sócio no começo de janeiro de 2016, quase um ano depois, na verdade uns 9 meses depois, eu tentei uma outra pessoa, também um programador, como sócio, e esse cara ficou 4 meses na empresa e aí não deu certo, ele saiu também. Então o primeiro e o segundo sócio que eu tentei trazer assim mais relevante, os dois eram programadores. Alguns outros sócios eu também trouxe no meio do caminho, mas eles ficaram menos do que uma semana ou 15 dias. Então nem vou colocar aqui nessa conta de sócios no Yubi. Mas eu considero mesmo que a minha maior experiência em sociedade aqui no Yubi foi
abril, maio de 2016. Porque aquele programador que entrou no começo de janeiro saiu, e aí eu trouxe duas pessoas importantes. Um sócio de operações, que tocava toda a operação comigo, um designer, um sócio designer, e em agosto de 2016 eu trouxe um sócio programador. E aí a gente chegou no modelo do Yubi em 2016 e foi um momento muito importante porque foi quando a gente lançou o novo Yubi, o novo buscador de investimentos. A gente chegou no modelo de 4 sócios. Eu, CEO e fundador, um cara de operações, um designer e um programador. 4 sócios juntos na operação. E aí eu diria que esses 4 sócios, eles funcionaram bem por um tempo, mas desde o começo eu cometi um erro muito grande. Já vou te falar qual que foi. Mas esses sócios, eles trabalharam bem mais ou menos entre abril e maio de 2016 até o lançamento do Yubi, que foi outubro de 2016. Mas a partir do lançamento do novo Yubi, na virada de outubro para novembro de 2016, a gente começou a ter alguns desalinhamentos, a coisa começou a se prejudicar e um sócio saiu em janeiro de 2016, no final de janeiro, na verdade. E depois, esses 2 outros sócios remanescentes, um saiu em outubro, novembro de 2017 e o outro saiu agora, recentemente, em julho de 2019. Ou seja, os 3 sócios que eu tinha lá em 2016, todos foram embora e eu voltei a ficar sozinho aqui no Yubi. O que eu acho que eu fiz de errado e que de alguma forma causou a saída desses sócios ao longo dos anos, nesses 3 anos, de 2016 a 2019? Eu diria que o grande problema, no caso do Yubi, foi que eu era, e eu sou na verdade, o CEO e o fundador, eu que criei tudo do zero, mas a gente não tinha uma conversa entre esses sócios, uma conversa definida de que a última palavra sempre era minha, Bernardo. Acho que por talvez falta de coragem, talvez falta de visão. Por ser o sócio, criador, fundador e CEO, eu tinha que ter a última palavra. Isso é normal numa empresa quando você chega em algum momento de desavença. Mas acho que eu não tive coragem, eu não tive realmente a visão de que eu tinha que sentar com o pessoal desde o começo, e é muito importante que isso seja feito desde o começo. Você pode fazer depois, mas é muito importante que seja desde o começo. Que é sentar e falar: olha galera, legal, todo mundo aqui é sócio, mas eu comecei sozinho, então eu vou ter a última palavra. Não é que eu sou mais importante do que os outros, ou sou mais autoritário, ou sou escroto, sei lá. Mas é uma coisa natural. Se eu comecei sozinho, é natural que eu seja, então, tenha a última palavra, tenha a voz. Não só quando não tiver consenso, mas se 3 decidirem pela opção A, mas eu, Bernardo, decidi pela opção B, eu tenho que prevalecer porque, eu sou fundador, eu comecei isso antes do que todo mundo. Então, alguma vantagem eu tenho que ter, né? Eu diria que esse foi o grande erro que eu cometi e que prejudicou essa sociedade que eu tive. Mas, apesar disso, o número 4 que a gente tinha de sócios estava funcionando bem. Tinha eu como CEO, um cara de operações, um designer e um programador. Eu acho que é um número adequado, um número que estava funcionando bem para as necessidades do Yubi. Tinha muita necessidade de design, muita necessidade de programação e muita necessidade de operação. E eu tinha que ficar supervisionando tudo isso. Apesar de ter feito com o número 4, eu ainda acho que o melhor é o número 3, com um CEO, então um cara que tem a última palavra. Ficou bom esse dedo, né? Nada contra o CEO, que no caso sou eu. Mas com um cara que seja o CEO, que esteja acima dos outros, por isso que eu peguei o dedo do meio, porque ele tá acima, é o dedo mais alto dos 3. E aí depois um programador e um cara de design. No caso do Yubi, que é uma empresa de tecnologia, que é uma startup. Se sua empresa não for de tecnologia, não for uma startup, talvez você não precise de um programador, de um designer, talvez você precise de um CEO, de um cara de operações, um COO, que a gente fala, e um financeiro, um CFO, que é o diretor financeiro da empresa. Depende muito do caso a caso, mas eu volto a dizer, inclusive no caso do Yubi, que número 3 teria sido melhor. Teria trazido menos desgaste, menos desalinhamento entre os sócios. Eu acho que talvez os sócios do Yubi não teriam saído, como aconteceu. Na verdade, essa é uma outra história. Posso até comentar aqui depois, se vocês gostarem. Comenta aqui embaixo, se vocês acharem legal, contar por que os meus sócios saíram. Mas a verdade é que eles teriam tido menos desalinhamento, acho que se a gente fosse em 3 pessoas, do que em 4. Então não foi tão saudável assim ter mais sócios na empresa. Mas em resumo, em conclusão,
3 sócios é o número ideal, na minha opinião, e na opinião do que eu vejo no mercado e em grandes pensadores sobre empreendedorismo, grandes especialistas, né? Não são exatamente pensadores, recomendam sempre o número 3. Então, para você, número 3, no máximo 4, não passe de 4, e se for 4, precisa alguma pessoa, algum dos sócios, ter o voto de Minerva e talvez ter um poder de decisão maior do que os outros. Menos do que 2 já é complicado, então no mínimo 2, máximo 4, ideal número 3. Beleza? Se ainda ficou alguma dúvida sobre o número ideal de sócios para você ter na sua empresa, comenta aqui embaixo e me manda também alguma outra dúvida que você tenha para eu responder no próximo vídeo. Deixa um like também aqui no vídeo, é muito importante para o YouTube entender que você curtiu e para mostrar para outras pessoas. Se inscreve no canal, vai me ajudar muito, e compartilha com quem você acha que também pode se interessar. Valeu, obrigado, um abraço e até a próxima. Tchau!